Meus queridos, uma alegria muito grande estar com vocês aqui mais uma vez no meu canal no YouTube, e eu já quero te convidar para se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, também clicar nas notificações, que daí você recebe a próxima novidade. Também quero te convidar para ver a nova canção Ele Acalma Tudo, que deu origem a todo esse momento que a gente vai viver juntos aqui nessa pequena série e que tem acalentado o nosso coração de alguma maneira nesse tempo de tribulação, um tempo tão diferente que a gente está vivendo, mas eu confio que Deus pode de verdade acalmar tudo em nós. Então quero que você pegue agora a sua Bíblia, porque ela vai ser essencial para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a palavra, sobre a misericórdia, sobre aquilo que Deus pode realizar de forma prática na nossa vida para acalmar todas as tempestades que nós, porventura, possamos estar passando ou vivendo agora. E agora eu quero continuar. Nós falamos no vídeo anterior sobre o olhar de Jesus. Eu quero continuar falando sobre o olhar agora sobre uma outra ótica. Por isso eu vou pegar agora um outro evangelho para a gente seguir. Pega a sua Bíblia. Todo mundo com a Bíblia? Muito bem. Então, peguem lá o evangelho de São Lucas, no capítulo 22, o versículo de 54 a 62. Atenção, vamos ler juntos aqui. Prenderam-no então e conduziram-no à casa do príncipe dos sacerdotes. Aqui está falando do momento em que Jesus é preso. Pedro seguia-o de longe. Acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram em redor. Pedro veio sentar-se com eles. Uma criada percebeu, sentado junto ao fogo, encarou-o de perto e disse: também este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois viu o outro e disse-lhe: também tu és um deles. Pedro respondeu: não, eu não sou. Passada quase uma hora, afirmava um outro: certamente também este homem estava com ele, pois também é galileu. Mas Pedro disse: meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Vou repetir. É o verso 61. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então a gente pode refletir um pouco sobre algumas atitudes que aparecem aqui. Primeiro, este personagem. Pedro. Quem é Pedro? Pedro é a pedra. Pedro é aquele homem rude que talvez tenha uma palavra dura às vezes para dizer, ou tinha palavras duras para dizer aos seus amigos. Era aquele homem com um coração enorme, que ao mesmo tempo que poderia agir como agiu diante do seu amor maior, a ponto de tirar a espada da bainha e ferir alguém para salvar Jesus, é este mesmo que coloca a própria vida em risco, que diante da sua limitação, a hora que ele de fato é provado, ele nega conhecer Jesus. Como é que pode isso? Como pode um homem e ter ouvido de Jesus: você é a pedra e sobre ti a minha igreja será formada. Sobre a tua integridade como homem, a minha igreja vai nascer. E a partir de você virão todos os outros. E hoje nós temos Francisco. Francisco que nos ensina cada dia mais a viver uma igreja em saída, uma igreja que se abre, uma igreja que precisa visitar aquele que mais precisa, uma igreja que mesmo em um momento como este não se sente só, porque nos convida a viver cada vez mais próximos, mesmo quando estamos de alguma forma longe. Pedro é este homem que, como eu e como você, diante da nossa fraqueza e nossa humanidade, diante do nosso pecado, nós negamos Jesus. Aí você vai me dizer: não, Fred, eu nunca neguei Jesus. Ah, sim, eu acho que sim. Eu acho que infelizmente você já
já negou o Cristo também quando colocou a sua vontade na frente da vontade de Jesus em você? Quando na tua teimosia, na minha teimosia, eu resolvi continuar sendo orgulhoso, como sei que sou muitas vezes, e quando alguém me pede perdão, eu fico lá remoendo aquela história no meu coração muitas vezes e não consigo perdoar de verdade. E eu nego Jesus porque Jesus me ensina a perdoar. Ele diz que eu preciso perdoar 7 vezes 7. E é o mesmo Pedro que faz essa pergunta ao Cristo. Então, quando eu consigo olhar o espinho que me afeta, aquele espinho que faz com que eu fique triste e que eu fique amargurado e que eu não tenha forças para lutar, como diz Paulo, quando eu demonstro a minha fraqueza, eu me fortaleço nele, porque eu digo, Jesus, tu conheces o meu espinho, e por conta do meu espinho é que eu te nego. Por isso eu queria que você hoje olhasse para Jesus, mesmo depois de todas as negativas que você já pode ter dado para ele. Sabe por quê? Porque eu quero que você confie que ele fará o que fez com Pedro. Porque você pode estar se sentindo exatamente assim agora. O teu coração deve estar tão atribulado por conta do pecado, por conta das decisões erradas que você tomou, por conta da culpa, por conta de tudo aquilo que pode, de alguma forma, estar destruindo a sua paz. Por isso que esse momento também faz parte desta série Ele Acalma Tudo. Por quê? Porque você vai deixar-se, mais uma vez, ser olhado, ser olhada pelo Cristo. Olha que bonito o que está no versículo 61. Pedro, depois de negar Jesus, ele, o amor, volta o olhar para este pecador. Voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Então, veja, se hoje eu, você, negamos o Cristo com o nosso pecado, com a nossa arrogância, com a nossa infidelidade, com nossos motivos que só Deus conhece, com as escolhas que fizemos de não continuar caminhando com Ele, e você pode estar vivendo isso exatamente agora. Você pode estar brigado com Deus. Você pode ter brigado hoje, a hora que você acordou, antes de ver esse vídeo, você brigou com Jesus, falou, Senhor, estou brigado, porque o Senhor não me atende, porque eu não mudo, porque fulano não muda, porque eu não tenho mais esperança, por quê? A gente faz a pergunta errada, recebe a resposta errada, não é por quê, mas é o que eu posso fazer com isso, né? E aí ele olha agora para você, olha, ele volta o olhar para você mais uma vez. Mesmo que você esteja fugindo do olhar dele, mas ele volta o olhar. E quando ele olha para você, sabe o que acontece? Acontece o que aconteceu com Pedro. Ele lembra da palavra do Senhor. E a única palavra que Jesus te fala hoje é, eu te amo, eu quero você de volta, eu quero você para mim, eu quero acalmar o teu coração, eu quero que você tenha calma, que você tenha paciência, porque tudo vai passar. Tudo vai acontecer da melhor maneira. Esta tribulação que você está vivendo vai passar. Preste atenção no que eu vou dizer. O olhar que se volta para mim, que se volta para você agora, não é um olhar punitivo. Não é um olhar que pune. Jesus não olhou para Pedro punindo Pedro do que ele tinha feito. Não. Eu penso dizer e ouso dizer que é um olhar que constrange. É assim que eu me sinto diante do olhar do Cristo, muitas vezes, quando eu estou no pecado, quando eu me sinto fragilizado, constrangido. É um amor que me ama tanto, apesar do que sou, que me constrange. E aí eu te convido, então, a fechar este momento de reflexão com o que acontece no fim. Pedro se lembrou da palavra. E quando a gente se lembra de algo, quando a gente tem consciência, atenção a esta palavra, quando a gente tem consciência, a gente olha novamente para o centro, a gente interioriza novamente e tem capacidade de tocar a nossa razão. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava fora de si. Ele estava provavelmente com medo, estava com dúvidas, estava chateado, estava triste. Imagine, ao presenciar alguém prender o seu amigo, aquele que você mais ama, o seu Senhor, e se sentir fragilizado e não conseguir fazer nada. Ele estava com um vulcão de sentimentos no seu coração e por conta disso, nega Jesus. Mas Jesus não pune, Jesus conhece. E o olhar de Jesus, sabe o que o olhar de Jesus faz? É o que vai fazer com você agora.
vai te devolver o equilíbrio. O equilíbrio para que você possa tomar as melhores decisões, para que você dê o próximo passo aonde você precisa de verdade caminhar. Aquela pergunta que você tem feito a você mesmo, o que vou fazer? E que você dirige essa pergunta agora ao Senhor, talvez a resposta não seja tão clara, talvez não seja assim, vai acontecer assim, não. Mas o que Deus está te dando, o que o olhar do Cristo está fazendo agora, está te devolvendo a tranquilidade para continuar caminhando. Voltando-se para Pedro, Pedro lembrou da palavra. Ele entrou em si. Ele novamente teve clareza. E é isso que eu quero que você faça hoje. Apesar de todas as nossas negativas, apesar de toda a nossa infidelidade, apesar de nossa intranquilidade, apesar das nossas dúvidas, o olhar do Senhor se volta para nós. Não nos pune, nos devolve o equilíbrio e o centro do que somos. E a partir daí, iluminados pelo olhar que acalma, nós vamos conseguir prosseguir, evoluir e dar o próximo passo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você comentasse, deixasse aqui todos os comentários, compartilhasse com aquele que você ama. Se inscreve se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações para receber o próximo vídeo da série e todos os outros conteúdos que estou preparando para você com muito carinho. Continue rezando por mim, eu vou rezar por você. Deus te abençoe.